Inajara, tudo bom, Inajara? Eu tenho 65 anos, tenho uma bronquite. Mudar para uma região quente ajudaria no tratamento? Moro em São Paulo. Olha, Inajara, Rio de Janeiro é quente para burro e tem um montão de gente com bronquite, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Tem muita gente também que mora próximo de lugares úmidos, né? Região dos lagos, por exemplo. Nós temos muitos pacientes aqui, você que é de São Paulo, temos muitos pacientes da região dos lagos, né? Que moram no Rio de Janeiro e passam o final de semana na região dos lagos, que é uma região de praias, é uma região que é cheia de lagos e praias também, Araruama, Saquarema, São Pedro da Aldeia, a tão conhecida Búzios, né? De Brigitte Bardot. Então, Búzios é conhecida lá, você quando chega em Búzios tem uma estátua lá de Brigitte Bardot, admirando aquela praia bonita, né, com aquela coloração esverdeada, que ela nunca viu na vida dela, segundo ela, né, que é uma coloração única de mar. Então, assim, tem muita gente que vai para a região dos lagos para aproveitar o final de semana e volta com crises de asma, porque ali é muito úmido e a umidade, por sua vez, entra nas suas casas e acaba causando mofo e tal. Então, também ambientes muito secos também pioram a asma, porque o ar seco é um irritante respiratório, né? Então, essa questão de mudar de ambiente, ela não necessariamente indica que você vai melhorar da asma. Isso é importante deixar claro. Agora, é lógico que São Paulo, agora tirando aqui um pouquinho de onda com os paulistas, né? Eu, como um bom carioca, a gente tem que tirar um pouquinho de onda dos paulistas, né? A questão de São Paulo, né? São Paulo é uma megalópole, né? Bem na verdade, metade da minha família é de São Paulo, então eu tenho o direito de falar. Meu irmão, inclusive, é paulista, né? Mas São Paulo é uma megalópole, é uma região que, de certa forma, tem muita poluição. Existe uma concentração muito grande do chamado dióxido de enxofre. Nessa época do ano também você acaba tendo uma concentração grande de ozônio, porque chove pouco, e você tem uma menor atividade solar, e tendo uma menor atividade solar, você acaba tendo uma formação maior no nível que nós vivemos da atmosfera, não nas regiões superiores, na estratosfera, mas no nível da atmosfera que nós vivemos, nós temos uma atividade maior das reações químicas, das substâncias que são eliminadas pelas indústrias e pelos veículos automotivos. Então você acaba tendo uma formação maior de ozônio. Então essa combinação de dióxido de enxofre, ozônio, partículas em suspensão é uma combinação muito complicada para o paulista, né? Eu quando falo do Rio de Janeiro, assim, brincando em relação ao Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro você tem menos poluição que São Paulo, porque você tem os chamados ventos alísios. O que são os ventos alísios? São aqueles ventos que vêm do Oceano Atlântico e retiram boa parte da poluição e levam aquela poluição para o alto mar, entende? Então acaba que a poluição no Rio de Janeiro é um pouco menor do que a de São Paulo, mas São Paulo não tem esses ventos alísios. São Paulo é difícil, né? Você ter uma renovação do ar ali. Então você acaba tendo essa influência. Então certamente, tecnicamente, você saindo da cidade de São Paulo, você pode melhorar da asma. Mas pode ser também que você vá para uma região mais úmida, que tem uma proliferação maior de mofo. O mofo, o ácaro gostam de umidade, e nós sabemos que tanto o mofo quanto o ácaro, eles são micro-organismos que gostam de se proliferar em ambientes úmidos. Então pode ser também que você piore também em regiões mais úmidas. Também se for para o sertão nordestino, por exemplo, você pode piorar também porque a asma pode piorar em ambientes secos, porque o ambiente seco, o ar seco, é um irritante respiratório. A primeira coisa que a gente precisa saber é classificar bem essa sua asma, né? Se é uma classificação de asma adequada. Você tem várias classificações: a asma persistente, leve, moderada e grave, a asma intermitente, leve, moderada e grave, né? Você tem que saber se é uma asma de origem alérgica ou não alérgica. É muito importante nós analisarmos isso com bastante atenção, porque a asma alérgica é um tratamento, a asma não alérgica é outro tratamento. Então isso é muito importante. A asma não alérgica ela é mais tardia, ela é de um início mais tardia, se dá mais no sexo feminino. Você como mulher, pode ser que você tenha uma asma de origem não alérgica e que não funciona muito bem no padrão da asma de origem alérgica. Então a gente tem que tratar de uma outra forma, de uma outra maneira, com outras medicações, entendeu?
Então, o que nós precisamos fazer é justamente um diagnóstico bem feito, tá? Para que nós tenhamos, então, um fenótipo adequado da asma, ou seja, como a asma se apresenta, e, se possivelmente, um endótipo dela também. O que é o endótipo? São as substâncias químicas, as células que, de certa forma, levam a apresentação clínica, ao fenótipo da asma. E, a partir dali, então, a gente faz um tratamento adequado para poder você se adaptar melhor, então, ao que esteja acontecendo com você. Talvez o que esteja justamente piorando sua asma é um diagnóstico mal feito, um diagnóstico não tão muito bem elucidado, né? E você precisaria, então, de um tratamento mais adequado, tá bom? Mais específico para você, de acordo com o fenótipo e o endótipo. Mas isso, muitas das vezes, é culpa do paciente, porque o paciente não diz tudo que ele está sentindo, também não vai ao médico, acostuma com determinados remédios, né? Vai na farmácia, se automedica. Então, pode ser um diagnóstico mal feito, talvez por uma automedicação e por não conversar adequadamente com o médico dos sintomas que ele esteja apresentando, tá bom? Obrigado, Indajara, um abraço, obrigado.